Saudações, amigos, estou em guarda. Muito bem. Indo para a antiga Ásia, e eu falo de todos aquele conglomerado de países ali, de Japão, indo para o continente da China, vamos descer um pouco para Vietnã, para Tailândia, depois um pouco mais para cima para Filipinas, todo esse bloco asiático antigo, 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 de onde vêm as artes marciais tradicionais. Naquela época remota, onde a luta era sangrenta, era para a defesa da vida realmente, o discipulado era formado bem caseiro. As artes marciais elas predominavam com nomes dos clãs familiares em todos esses lugares, em toda essa grande região. E com o tempo vai evoluindo, a sociedade muda. Hoje nós falamos academia, hoje nós falamos em espaços públicos, em espaços privados. É a evolução das coisas, não é verdade? Mas a tradição marcial, em algum momento nessa modernidade, a arte marcial ela fica raiz. O Em Guarda traz hoje um projeto social que resgata esse sentimento antigo da ancestralidade. Bem-vindo aqui o nosso mestrão, Tato Osasco, é isso mesmo, mestrão? Isso aí. Tato Osasco é Hapkido e é projeto social. Isso, um projeto social na comunidade, no Conjunto dos Metalúrgicos, já há 17 anos, né? Completamos 17 anos agora em julho. Mestrão Tato Osasco, a gente estava falando, né? Falamos até muito sobre essa questão da tradição, porque você é das antigas. Sim. E sabe bem como que as coisas se relacionavam entre mestre e discípulo. Sim. Não havia a questão financeira, a questão de lealdade. Exato. Familiar. E o seu projeto ele tem muito disso. Sim. É o seu contato com os alunos e o contato dos alunos com o seu caminho. Isso mesmo, né? Eu prezo muito a isso, né? Desde com o meu mestre, né? Que é o mestre Norberto, né? Que o meu mestre também de karatê, o Luciano Fernandes, né? Então eu devo muito a eles, eu devo lealdade a eles, né? E eu exijo isso dos alunos também, né? Viver a arte marcial, ter o respeito. Então eu prezo muito isso e até hoje, graças a Deus, está dando tudo certo. Mestrão, 16 anos de projeto social, um projeto independente. E, na verdade, é nadar contra a maré no sistema de hoje, que é um sistema. As academias são capitalistas porque todo tem que ser, né? Tem que faturar e os professores têm que ser remunerados e tudo. Bancar um projeto social, mestre, nesse cenário, é uma dificuldade, eu imagino, né? Uma dificuldade além do que a gente possa bancar ou aguentar no sistema, digamos, tão fitness. Sim. Hoje, né? Realmente, Márcio, não é fácil, né? Nós não temos apoio de ninguém, né? Na verdade, o apoio que nós temos é do Júnior, o dono do salão, ele cede o espaço para nós, né? Não cobra nada, né? Um espaço. É o mesmo Júnior de outras épocas? Isso, é o mesmo. O mesmo? Nunca Nossa. pediu salão, tá lá, né? Seria um aluguel lá em torno de uns R$3.000 se fosse para ele cobrar. Então ele cede para nós esses R$3.000 pelo menos por mês, né? Não cobra nada. Então, Nossa, Júnior, minhas reverências. Nossa. ele nada que se a gente chegar hoje e pagar todos esses anos para ele, se tivesse alguma oportunidade, não pagaria essa bondade que ele faz para com o próximo, né? Então, o projeto também hoje não tem só aula de Hapkido, tem karatê de contato também. E agora tem aula das mães de defesa pessoal, mas a gente trabalha muito funcional, né? As mães querem fazer exercício, então a gente trabalha funcional, um pouquinho de defesa pessoal e fizemos um ano agora em maio de aula das mães. E vamos reforçar, tudo isso é um projeto social. Social, não tem custo nenhum. E agora, se é o sábado, que vamos para o terceiro sábado de aula de violão. Né? Então, totalmente gratuito, um professor que ajuda também numa boa intenção, né? Então, eu acho que é Deus na frente, né? Acho que Deus vai dando oportunidade, a gente vai se direcionando, né? Aperta aqui, espreme ali, pede ajuda para a paz e estamos caminhando. E tem uma situação, né, que eu peço aí a permissão do mestre para falar, porque é de forma bem pessoal e a gente acompanha. E é algo que assim que eu admiro, eu falo, olha, existem algumas coisas que
só Deus para explicar. Quando a gente acredita, a gente fala em Deus, a gente fala nessa divindade, né? Sem dar nome a ela, na verdade, né? É uma crença universal. Mas o mestrão Tato Osasco, meus amigos de Enguarda, ele treina diariamente com dores. E eu estou falando não é de uma dor crônica apenas, ou de uma situação ali. Ele enfrenta uma doença gravíssima, não é isso? Ele treina medicado, com medicamento forte, e ele convive com essa dor, mas quando ele veste o kimono e coloca a faixa preta, cadê a dor, mestrão? Como tem sido isso na sua vida? Sim, é isso mesmo, né? Infelizmente, em 2014, numa competição, senti uma dor mais forte no joelho, fui investigar e aí apareceu um linfoma, né? Um câncer no joelho, estava no estágio 4. Ou seja, até onde eu entendo, não tinha mais para onde ir, era o último estágio. E aí aquele 1 segundo que a nossa vida muda, né? E aí vai, tira líquido da medula, faz biópsia, e aí começou todo o tratamento. Fiz 6 sessões de quimioterapia, 30 sessões de radioterapia. E nesse meio termo, sofri um acidente indo para o hospital, fiquei na UTI, faleci por 4 minutos, né? Aí minha esposa viu fazendo massagem cardíaca, voltei, né? E é isso. Eu não lembro quando eu voltei. Diz minha esposa que quando eu voltei eu perguntei como que estava o projeto. Eu não lembro, né? Seria humilhante da minha parte falar, eu fiz. Não, eu não lembro disso. Ela falou que eu perguntei do projeto, quem estava dando aula, né? Que não podia parar, as crianças estavam esperando. Então fiquei 3 dias desmaiado, não lembro de nada e, né, com a graça de Deus estou aqui, né? A gente toma todo dia morfina cedo e à noite, né? Porque ficou a sequela da dor. Né? Então a gente vai pro tatame, dá aula, treina dentro do possível, não dá mais para competir, mas vendo a evolução deles e também é gratificante vendo o Renan tá presente conosco aqui, e o Chirrão, o Luciano. O Luciano foi meu mestre e até hoje, como disse, o respeito, né? E o Renan, ele veio do projeto... O Renan tá aí. Renan, você pode vir aqui, Renan? Por favor. Mas o Renan é O Renan, seu ele veio... primeiro discípulo, não? O segundo. O segundo. Ele veio conhecer o projeto, luta, né? Nunca tinha feito luta, ele mesmo conta a história. E estava começando a fazer, vou beber, vou zoar, e certo dia chegou ele na aula lá, cara de invocado, e na época a gente competia, vira e mexe. Bem-vindo, Renan. Professor Renan, bem-vindo. Saudações, amigo. Por favor. Esse é o professor Renan, não é isso? Sim, sou eu. Muito obrigado. Da cria aí do nosso mestrão, não é isso? Exatamente. Você já é um faixa preta graduado Exato. Segundo Dan. e conhece bem essa história que o mestre está passando, né? Sim, desde o início, né? Essa história, infelizmente, triste, né? A gente percebe que tem tantas pessoas, né? Infelizmente, que fazem o mal por aí, né? E ver a situação que passa uma pessoa do bem, uma pessoa de bom coração, com certeza para a gente é sempre muito angustiante. Mas a gente literalmente luta, né? Para tentar se manter vivo aí e seguir esse sonho que é dele, que hoje é nosso também. Eu suspeito assim, né, que quando você vê esse mestrão aqui, nesse tamanho dele, tem mais de quase 1,90 m, esse homem? 91. 1,81? 91. 1,91? 91. Jogador de vôlei, não é isso? E quando você vê o mestrão lá com toda essa imponência dele, sabendo dessa história, haja motivação para treinar, não é isso, professor? Isso, exatamente. E como bem dito pelo grande apresentador Márcio, ver que se torna outra pessoa, né? Tá aquela dor, chega, poxa, cansado do trabalho, diretamente do trabalho, mas vestiu o kimono, realmente se torna um grande guerreiro, um grande mestre. Falar em trabalho é isso, você tem um experiente que vai o dia todo e ainda dá conta do projeto. Sim, né? eu tenho minha profissão, né? Sou formado, sou analista de sistemas, né? Gosto da minha profissão, o Renan também trabalha. Após o nosso horário expediente, corremos para casa, trocamos de roupa e vamos para o tatame. Porque nós estamos falando de projeto social, né? Não é uma academia, digamos assim, comercial. Exato. Vocês são profissionais que têm a vida para ganhar o seu sustento e no horário livre está lá
Sim, prestando serviço para a comunidade, né? exato. E assim, por ser social, muitas vezes as pessoas, social é bagunçado, né? Mas é totalmente ao contrário, né? Se fosse pago, seria sério. Sendo social, gratuito, eu exijo muito mais seriedade, né? Porque a gente não sai do trabalho cansado e ir lá para brincar, de ensinar e eles brincar, né? Então, entrou no tatame, é um estilo de vida, né? Então, queira viver esse estilo de vida que você vai falar no final, valeu a pena, né? Mas, professor Renan, você que está com o mestrão há tanto tempo, está no projeto, o projeto também já está no seu sangue, né? E é claro que a sua visão de arte marcial é linkada ao que o mestre fala, né? E a sua formação é isso. Na nossa última conversa, eu me lembro que vocês estavam festejando que vocês tinham ganhado tatame novos lá para o projeto, né? E quando você passa e vê essas academias, hoje grandes academias, luxuosas academias, o pessoal até muda o nome para centro de performance, centro não sei da quanta. Então as coisas evoluíram. E você está no seu nicho ali, humilde, como sempre, fazendo trabalho. E você fala, é missão cumprida, é missão paga, é vocação, é sacerdócio. Como você se identifica nesse cenário? Porque você poderia estar dando uma grande academia, por exemplo. Sim, com certeza. É um grande prazer para mim viver isso, né? Fazer parte do projeto social, literalmente hoje, Renan, e sem o projeto, eu acredito que não tem mais. Eu não conheço mais essa parte. O projeto social, depois que começou na minha vida, literalmente se tornou uma só. Então, o Renan e o projeto, principalmente entender esse lado de doar-se, né? E a gente começar a entender que a vida é muito mais, né, do que só eu, né? Existem mais coisas para viver e saber que fazer parte da criançada que está aí junto com a gente também aqui hoje, né, ver que isso me tornou um ser humano melhor. Então, eu falo nas aulas que não é só eles que ganham o ensinamento. E eu aprendo muito, muito com eles. Então, fazer parte disso é muito bom para mim. O professor Renan falou de crianças aqui, nós temos aqui pais, alô pais, tá aqui, as mães ali, e os meninos aqui bravos, viu? Que depois eles vão mostrar um pouco desse trabalho no projeto. E essa é uma área carente onde vocês estão, mestrão? Que região é essa que está o projeto? Sim, é na região do Jardim Veloso, no Conjunto dos Metalúrgicos, né? Assim, fosse pagar hoje realmente uma academia de artes marciais, não sai tão barato, né? Então, essa opção, essa oportunidade que nós temos, a gente consegue tirar bastante crianças, né? Se a gente fosse para cobrar realmente o valor, a gente não teria a quantidade de crianças, de atletas que tem, né? E atletas que se destacam, né? Tem atletas que têm 1 ano de treino e já é campeão paulista de karatê, vai disputar o brasileiro daqui a alguns dias, 1 ano de treino, né? Então, é aquela evolução que você fala, caramba, que gratificante, né? Então, treino no Hapkido comigo, treino karatê de contato com o Luciano do karatê, que é uma referência dentro do karatê, né? Então, é isso. Acho que se fosse para cobrar, a gente não teria tantos alunos, porém não teria tantos atletas bons, né? Tantas crianças que têm o dom de luta, de gosta, e não estaria porque é caro realmente, né? A gente exige muito, né, deles essa vivência do projeto, né? Então é exatamente o que você disse, né? Acho que nada paga esse prazer de estar com eles, né? Às vezes o pessoal fala assim, caramba, quando eu vi você a primeira vez eu achei que você era bravo, cara fechado. Eu falei assim, não, pessoal, o tratamento é sério, a gente contrai tudo, mas se as crianças não entender que é sério, começa a virar uma recreação, porque é social e não tem isso, né? Então a gente exige o respeito, a disciplina, e não só lá, mas dentro de casa também, com os pais, com os professores, a gente exige nota, né? Se está com nota ruim, a gente vai atrás para saber o porquê. Ah, está trabalhando a criança? Não. Então por que você está com nota ruim? Está com algum problema? Chama eu ou o Renan, não quer falar para o pai, a gente ajuda, está aqui para ajudar, mas não justifica que está com a nota ruim, né? Se apronta na escola, a gente dá 1, 2 chances, a terceira vez tem a punição, né? Porque na moda antiga, você pode dizer bem, não tinha nem a primeira chance. Você fez a besteira, você está fora. Ainda a gente releva 1 vez, 2, dependendo do aluno, né? Então,
tem muito disso, né? E na arte marcial, nossos princípios eram assim, se quebrou a honra, quebrou a tradição, nossa, a pessoa tem que ralar muito para reconquistar a Sim. confiança, né? Exatamente. A arte marcial, eu não sei hoje como é, mas na nossa época antiga... Sim. Mas o professor Ronan, ele tem essa voz assim, um pouco monge, né? Mongesca, vamos usar essa palavra. Mas eu ouvi dizer que ele é muito duro nos treinos, né? Eu costumo por conta justamente do que foi bem dito agora, né? Eu acredito que essa tradição ela não pode ser quebrada. Para mim, a arte marcial ela tem que ser uma só. Não existe modernidade, vamos colocar assim, né? A gente entende que são tempos diferentes, são novos ares, mas eu acredito que essa parte da honra ela não pode deixar de existir. Então, sim, a gente entende. Projeto social também é essa parte do acolhimento, né? A gente atende comunidade também próximo da região que a gente percebe que sim, tem muita carência, né, sobre isso. Então, às vezes a gente entende que a gente complementa aquilo, né? Não é o nosso papel educar dessa parte, mas aquilo que a gente pode fazer, complementar junto com a família, eu acredito que essa é a nossa missão, né? Porque a arte marcial é familiar, né? Exato. Sim. Quem, de repente, uma criança ou alguém que não tenha uma estrutura familiar encontra esse abrigo no projeto, não é isso? Com certeza. E até mesmo eu acredito que na vida, né, a gente talvez tenha nascido sozinhos, mas a gente não vive nela para continuar sozinho até o final dela. Eu acredito que a gente nasceu para ser acompanhado. Então, a arte marcial, mesmo também para aquela família que tem uma estrutura, é muito bacana esse acolhimento, essa amizade que a gente cria, e lá todos nós somos chamados de família mesmo. Um dos mestres, meu mestre disse assim, que há o rio que corre perenamente, ou o rio que faz as suas curvas, depois ele se torna mais violento, ou agressivo, ou agitado, ou dependendo da época do clima, primavera, verão, outono e inverno, o rio ele muda, mas o rio sempre é o rio. Exato. Ela flui, ela colide, né? Então, é isso. Você falou do mestrão de karatê, tem um karatê aqui para a gente chamar para briga? Tem. É verdade? Tem o mestre A briga é Luciano, difícil. Você falou isso, né? do Kyokushin, Luciano Mas Fernandes. diz que para conversar com esse mestre a gente tem que estar com protetor bucal, capacete e tudo, né? Tem que estar, porque ele está muito bem, forte. Né? A cara dele fica rindo ali de cantinho, mas. Isso. Né? O professor Renan só nos dá, o Enguarda é assim, o Enguarda ele acolhe, mas ele é pequeno, né? Então vou pedir licença para o professor Renan, Agradeço. ele vai dar o seu assento ali pro Shihan. Mas obrigado, viu? E depois nós voltamos a conversar. Com certeza. Então é isso, você tem dois grandes professores ali. Tem. O Shihan aprendi muito com ele, treinei karatê com ele, até antes do câncer um pouquinho, estava treinando, e aí descobri, aí vira aquela rotina, você não tem tempo realmente para treinar. Mas não desistir nesse meio Olha tempo. aí, olha o homem. Bem-vindo, professor Shihan. Aí, olha o homem. Não desistir nesse meio tempo, né? Tem hora que dá aquela tristeza, que você fala, cara, um chute na coxa, simples, um giro de quadril, você tem que falar, Shihan, faz aqui, eu corrijo, porque dá para fazer? Dá, mas depois a consequência minha de dor vai ser grande, né? Se eu precisar me defender numa situação real, vai sair, natural, mas... Exato, vai acontecer, mas evitar um chute na coxa, prefiro que alguém esteja, tem aluno graduado, tem ele, então até mesmo não desistir, não do projeto das crianças, que isso já faz parte de mim, mas ficar de canto, deixar, falar, toca vocês, e ele, não, cara, não vai, porque precisam de você, e assim, ele que fundou praticamente o projeto comigo, né, surgiu a oportunidade, e aí, ele, quando eu tinha tempo, vim, então assim, ele frequentou esses 16 para 17 anos, tudo, né? Tudo de bom que aconteceu, a fase difícil, pessoas desafiando a gente. Então ele ajudou muito, ajuda, e aprendo, eu quanto o Renan, aprendi muito com ele. E tem aluno dele também aqui, que é campeão brasileiro já. É isso. Shihan Luciano, como é bom ouvir essa sua história aí de trabalho social, meu amigo. Saber que você tem essa missão aí, né? E está aí fazendo essa dobrada com um grande nome na arte marcial também, né? Ah, sim. Eu comecei o karatê, ano que vem eu faço 40 anos de karatê.
né, de fevereiro de 2026, faz 40 anos. Conheci o Tato em 2004, comecei a dar aula em 94, quando eu era faixa verde, já tinha um horário lá na academia do meu professor. E aí fui lá, na verdade, para lutar com o Tato, né? Porque sabia que tá tendo um rapidão perto da minha casa, eu falei, vou lá ver quem é, vou fazer um combate, né? Aí ele chegou todo humilde, conversou, tal, a gente virou amigo assim de primeira, e ele estava um pouco parado já com o Rapkido por conta do joelho. E eu falei, cara, conversa com o mestre, né? Volta a treinar, vai devagarzinho, tal. Ele voltou, quando foi ver, hoje já se tornou um mestre, né? Você pegou toda essa fase difícil dele, né? Do processo dele no joelho, a Sim, doença e sim. Eu tal. fui lá na casa dele, quando ele foi me contar lá, nós estávamos sentados lá, um chorou de um lado, um chorou do outro, e depois a gente vai acostumando, né? A gente vê ele sempre tá falando para mim, ó, tô no hospital, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, né, tal, mas a gente não tem muito o que fazer, né? Eu lembro que uma vez a gente estava conversando, assim, online, e eu falei, mestre, não, como você falou, agora eu não posso, que eu estou com muita dor. Eu queria te levar para o programa, e você falou, Foi. estou com muita dor. Então a gente convive com o mestre, a gente sabe dessa história aí, fala como é. Eu lembro desse dia, eu estava até internado nesse dia. Eu estava me internando, alguma coisa assim. Eu lembro bem. Não dá para imaginar o que é uma pessoa, né, tá com o corpo nessa situação e não abrir mão do projeto, né? Não abrir mão dessa missão, não é isso, Jean? Eu mesmo aparece algum serviço para mim para dar aula, inclusive vou começar agora também ali no Veloso em um outro projeto, né? E eu sempre falo que segunda e quarta de manhã para mim não dá, né? Mesmo que sendo no projeto eu dê aula gratuita, não receba nada por isso, mas eu tenho aquele compromisso. Então, assim, se aparecer alguma coisa, eu falo, segunda e quarta de manhã eu não posso, porque eu já tenho o projeto lá, né? Então, eu tento honrar com todos os meus compromissos, né? E aí já tem um atleta lá, né, que é o Davi, que já trouxe alguns títulos, né? Praticamente é o melhor da categoria dele lá nos campeonatos. Tem moleque da categoria que é fã dele, né? E agora vai lutar também no sábado agora, né? No Open das Américas, vai ter mais de 8 mil atletas lá, no Ibirapuera. E depois, na outra semana, vai lutar em Bragança Paulista. Também. Tudo, assim, chegou no berçário do projeto e você construiu esse atleta. Isso, aí eu vou lapidando, é assim. Eu vou com toda a vontade de ensinar, e se o aluno for para o projeto com toda a vontade de aprender, a gente vai chegar num ponto. Você me fez lembrar outra frase. Falar com gente antiga, a gente vai lembrando das frases, né? Alguém disse, encontrar um bom mestre Um bom mestre é muito difícil, né? Aí o mestre responde, mas encontrar um bom discípulo é muito difícil também. Verdade. Né? E aí parece que o projeto de vocês vão filtrando, né? Sim. Né? Então, depois de 17 anos, a gente conseguiu, uma mãe lá ajudou a gente, conseguiu registrar um CNPJ para a gente conseguir apoio de empresas para comprar alguma coisa. Né? Então, agora virou uma associação, chama Associação Júlio Mioto, que é meu nome. Né? Até quem sugeriu o nome na época foi o Chirran e o Renan, né? Por homenagem pelo que eu tinha passado. Mas você só fala Tato Osasco, né? Tato, o apelido é Tato, né? Tato, né? Aí Osasco, porque quando cadastrou já tinha Tato, aí ficou Tato por ser de Osasco. Mas é Júlio. O nome, a associação é Júlio Mioto, mas ninguém conhece eu como Júlio Mioto. Júlio Mioto não existe. Não, falar Tato, todo mundo conhece. Se falar Júlio, fala, cara, não é do bairro não. Não é. Né? E aí, agora virou associação, né? Mas não mudou nada, só é para ter alguma ajuda, pedir nas empresas. E o Luciano agora dá aula cedo lá, também, né? De segunda e quarta. Inclusive, Márcio, eu sempre falo, né? Que o projeto lá, ele tá há tantos anos, já ajudou milhares, né? Posso dizer assim, já passou mais de 1.000 pessoas por ali, 17 anos. E a gente está numa cidade rica, né? Com 23 vereadores, e nenhum vereador abraça de fato o projeto. Aparece alguns que ajudam quando precisa, né? Alguma coisa. Né? Mas abraçar 100% e falar, olha o trabalho que eles estão fazendo. Então nós temos lá um professor que já tem o trabalho dele, que é o Renan, o Tato também, e tem o problema dele. Eu tenho meu trabalho também, e a gente se disponibiliza para poder treinar essas pessoas. E para cada um chegue no seu resultado. Né? E
E a gente não tem um apoio assim, 100%. Alguém fala, ó, eu vou fazer isso. Quando tiver evento, pode contar comigo que vai ter isso. Tiver que um garoto ir para o campeonato, pode deixar que eu vou mandar lanche, né? Entendi. Então, assim, a gente precisa de um vereador aí, né? Então, já mando um recado para todos aí, os 23 vereadores, que abracem um projeto. Mas não é só o do Tato, não. Osasco tem muitos projetos sociais. Analisa, vê qual faz um trabalho sério, abraça. Se você não quer abraçar sozinho, pega 2, pega 3, né? Vai 3 vereadores, vamos ajudar aquele projeto, né? Mas enquanto não tiver gente disposta a ajudar, então vai E ser só agora nós com o 3. CNPJ, né, mestrão? Com o CNPJ facilita um pouco esse diálogo, né, com o poder público, né? Sim, então, a ideia é. O pessoal vai falar, agora você vai ganhar dinheiro. Não, cara, não quero nada de dinheiro, quero em prol deles. Né? Igual ele falou, vai ter o campeonato, ele vai lutar lá em Bragança daqui uns dias. Poder dar um recurso para ele ter um lanche, poder almoçar, porque é uma viagem, né? Claro. Então, infelizmente, hoje eu peço para os pais, tem os pais que estão aí, ajudam muito, né? Mas não precisar mais ficar pedindo, né? No bairro tem gente que fala, nossa, como ele pede, toda semana tá pedindo, mas eu peço mesmo, não tenho vergonha, em prol deles, né? Então vai acabar ajudando muito, né? Vai fazer um ano ainda, então dizem que tem que esperar um ano, enfim. Mas em prol em prol ajudar eles mesmo, conseguir recurso para eles e fazer o projeto crescer mais. Quem sabe um dia ter aula todo dia, de manhã até a noite, ter alongamento para as mulheres, enfim. É o que nós ouvimos e que nós sabemos, né? Que, pô, vamos falar aqui de Osasco, né? Que a prefeitura tem projeto chamado Academia de Artes Marciais, alguma coisa assim, absolutamente municipal, pública, assim, de graça, né? Mas nós temos poucas informações sobre, digamos assim, a eficiência disso, né? Como está, eu não sei quem são, quais são as áreas que estão ensinando, quem são os professores, ou onde estão essas unidades. O que eu tenho de informação é que existem algumas unidades vazias e coisas assim. Então, há projetos da prefeitura que acontecem, mas que parece que não estão sendo tocados, eles estão parados, né? O que eu estou dizendo é que existe uma intenção municipal, que parece que não está havendo um casamento com as associações ou com os professores, né? Sim. Então, possivelmente, vamos ficar otimistas, né? Para que o projeto do professor do mestrão Tato preencha esse espaço vazio que a prefeitura tem, não é isso? Sim, até porque já tem, vai para 17 anos agora, até deixa o convite para nossa confraternização de 17 anos, para você estar conosco. E já é um projeto pronto, né? Não é alguma coisa, será que vai dar certo? Não, já deu certo sem ajuda de ninguém, né? Então, tendo ajuda, nossa, a gente é grato demais e eles têm que ter gratidão também para com quem ajuda, né? Não é assim, um exemplo, o Sheehan está lá ajudando, o mínimo que os atletas que estão treinando com ele de manhã é ter gratidão, né? Um dia vai estar lá de mais idade, falar, cara, se hoje eu sou isso, foi porque eu treinei com ele de segunda e quarta noite, eu cedo, né? Se eu sei hoje um pouquinho de solo, de jiu-jitsu melhor, porque o Renan está indo, passou para mim. Então tem que ter a gratidão, né? Exige, e tanto isso na escola também, né? O respeito com o professor, com o pai, né? Então isso aí é a base de tudo. Não adianta para mim você ser o melhor atleta, mas chegar na escola lá você está dando trabalho. Para mim já não serve. Nós estamos falando de arte marcial, assim, de raiz social, um projeto familiar, um projeto que tem 16 anos, um projeto tocado por alguém que vence não somente os desafios da vida como profissional, mas também supera dificuldades da dor física, né, que a gente já mencionou. É um projeto que conta aí com ilustres parceiros, né, como estamos aqui o Sheehan, né, do Karatê de Contato, né. Então a gente está vendo que são valores que estão fazendo o nome de Osasco e das artes marciais estarem na vitrine, né. Agora a gente só precisa que mais holofotes aconteçam, né? Sim, essa é a intenção, né? Que alguém, poder de Osasco aí, até mesmo de fora, que olhe com mais carinho, né? Então, a intenção é realmente, o projeto já deu certo, poder levar mais para eles. E quando eu digo eles, é poder ter um alongamento. Já teve mães,
senhoras, que eu disse senhora, igual minha mãe mesmo, 75 anos, perguntou, tem alongamento lá? Tem. Ah, mas eu não consigo subir a escada, meu joelho dói. Então, oportunidade que dê para as pessoas treinarem de manhã, de tarde, de noite, né? Então, acho que esse é um desejo, é um sonho, a gente vai chegar um dia lá. Mestrão, olha, só tem dizer para o mestrão a admiração, que é de longos anos já, que a gente tem. E não vamos nem falar que é um exemplo, não é isso, Chicão? O mestrão é uma referência aqui para a gente, não é isso? Eu sempre digo que, inclusive, hoje eu estou mais focado em Carapicuíba, ter um projeto lá, né? E minha academia foi a melhor academia de 2024, eleita a melhor academia. Tivemos 5 campeonatos esse ano, ganhamos 4 em primeiro lugar, um ficamos em segundo. Então a gente faz um trabalho social, mas um trabalho sério, né? E às vezes eu fico fazendo a conta, né, que já se passaram aí uns 3 prefeitos, ou seja, 3 gestões, né, municipais, e então 23, depois vai trocando o vereador, vai trocar o prefeito, né? E eu não sei por que ninguém olha para o projeto. Entendeu? Isso me deixa muito indignado. Então, até para finalizar minha fala aqui, né? Hoje eu sou presidente do partido do esporte, que eu peguei, abracei, sou presidente. Faço parte do diretório estadual também. Semana que vem eu vou estar em Guarulhos. E eu entrei nesse projeto do Partido do Esporte justamente porque eu vou tentar fazer alguma coisa melhor do que eu já estou fazendo pelo esporte, né? Então, seja em Carapicuíba, seja em Osasco, em qualquer lugar. Então, por isso que hoje eu faço parte também da estadual, porque eu quero tentar ajudar também outras cidades além da cidade de Carapicuíba. Já é uma luta importante, né? Tem que ter um representante na luta política, sem dúvida, não é isso? Verdade. Mestrão, só tem agradecimentos, mas, né, sabendo que está com os meninos aí, Sim. vamos ter mostrar essas feras aí, essas crias novas do seu berçário, não é isso? A galerinha que está treinando agora, essa geração aí, então, eles treinaram alguma coisinha ali com o Renan, eles vão demonstrar algumas coisinhas aqui. Maravilha, mestrão. Olha, abraço mesmo forte, meu reconhecimento, viu, mestrão? Viu? Davi, qual é a tua idade, meu amigo? Eu tenho 14 anos. É o teu primeiro ano de karatê? Sim? Oxe. É. E já tá indo para campeonato e ganhando tudo? Sim. Opa. Claro que você vai ter um campeonato agora e vai ter um brasileiro, é isso? Sim, esse sábado e acredito que no próximo domingo. E você treinar só karatê ou outra? Eu comecei com o professor Tato, né? E depois apareceu o karatê do Luciano Chian. Muito bem. Mas hoje você vai apanhar. Eita. Tá certo, tá bom. Vocês vão ver depois. E essa menina? Meu nome é Cássia Esther, tenho 14 anos. 14 anos, está no projeto há quanto tempo? 2 anos. Tá fazendo Hapkido ou karatê? Tô fazendo Hapkido e agora tô treinando Jiu-Jitsu e tô correndo. Tudo no projeto? Não tudo no projeto. Tá bom. Eu falei, não. Atletismo, né? Será que o professor Tato esqueceu do atletismo? Então, mas judô e Jiu-Jitsu, jiu-jitsu e correr. Hapkido. Hapkido. Tá. É bom atleta, professor Renan? Excelente atleta, representa muito. É até interessante falar que a Esther ela é uma representante muito forte, mesmo com tão pouco tempo de projeto, ela sempre está divulgando o projeto, e é muito interessante, até pelo fato da pouca idade, mas ainda assim, é uma representante muito forte no nosso O que eles vão mostrar pra gente? Hoje eles vão demonstrar uma situação, ela vai conseguir demonstrar uma coisinha num ponto de ônibus onde a pessoa vai tentar pegar a bolsa dela. Vamos lá? Dessa bolsa, sem brincadeira. Né? Ele vai demonstrar onde ele está parado no meio da rua ou está para frente de casa e tem alguém à vista tentando raptá-lo. Pode pegar meu pau. Ei,